nome é Gabriela Viana. O meu é Carlos Roberto. E nós somos alunos do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. Nossa professora é Cristiane Neri, de Introdução à Ciência da Computação. E o nosso assunto hoje será banco de dados. Vamos começar licionando alguns conceitos essenciais para a compreensão deste assunto. Primeiramente, o conceito de banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de informações que se relacionam e possuem um sentido. Por exemplo, cadastro de uma pessoa em uma loja é um pequeno conjunto de dados, tais como nomes, idades e endereços. Esses dados se relacionam de tal forma a proporcionar uma informação desejada pelo gerente da loja. Vamos apresentar agora duas situações do cotidiano nas quais esses conceitos são aplicados. Boa tarde. Oi, eu queria alugar esse filme aqui de terror explícito e cenas muito violentas. Boa tarde, você possui cadastro na loja? Possuo sim, é Gabriela Viana. Gabriela Viana, Sim. veja aqui no meu sistema que a senhorita possui menos de 18 anos e você sabe que este filme é para maiores. Esse filme é para maiores? Poxa. Obrigada. Nada. Alô, pizzaria? Alô, gostaria de fazer um pedido? Sim, qual é o seu pedido? Eu quero um X-porcão completo com dobro de queijo. Muito bem, você já tem cadastro aqui na loja? Com certeza. Você pode me informar o seu CPF para eu achar aqui o seu cadastro? Claro, 087 Um segundo, 0, 6969 6969. muito bem, seu nome, só para confirmar, é Carlos? Sim, Almeida Augusto? sim, Você mora na rua Alameda dos Ingleses, número 213, apartamento 12? isso mesmo. Muito bem, então a sua entrega ficará em R$30, pagamento em dinheiro ou cheque? Em dinheiro, claro. E muito bem, a entrega será em 40 minutos, viu? Muito obrigada. Valeu. Um banco de dados representa abstratamente uma parte do mundo real, conhecido como minimundo. Definição de minimundo. Minimundo é uma parcela do mundo real de interesse do usuário e equivalente ao domínio do problema. É um conjunto de fenômenos e interação, onde uma interação também é um fenômeno. Fenômenos podem ser elementos da realidade ou interação entre elementos. Um banco de dados é mantido em dispositivos de armazenamento secundário de sistema de computação, sendo de vital importância para empresas. Outro conceito que vamos falar agora é um sistema gerenciador de banco de dados, na sigla SGBD. O sistema gerenciador de banco de dados é um software construído para facilitar as atividades de definição, construção e manipulação de banco de dados. E agora o conceito de sistema de banco de dados. O sistema de BD é formado pela união de banco de dados com o software que o manipula. Vamos entender agora como funciona melhor o sistema de gerenciamento de banco de dados. Vamos pensar no software com 4 opções básicas que servem para manipular um banco de dados. E vamos pensar no banco de dados como um armário cheio de gavetas. A primeira opção, adicionar. O software vai mandar uma requisição para o banco de dados para adicionar uma nova informação. Por exemplo, o meu nome, Carlos, e a idade, 18 anos, básico. Vamos adicionar outra pessoa agora. Mandar outra requisição para o banco de dados para adicionar Gabi, que tem 18 anos também. Outra opção é deletar. Deletar uma informação do banco de dados. O software envia uma requisição para o banco de dados que aponta para a informação que ele quer deletar. Por exemplo, a gaveta Carlos. O banco de dados vai simplesmente pegar as informações e jogar na lixeira. Atualizar. Atualizar é outra requisição do software, apontando para a informação que ele quer atualizar, onde simplesmente o banco de dados vai trocar uma informação existente, por exemplo, a idade da Gabi, por uma informação nova. Por exemplo, 18 anos, ela fez aniversário, agora está com 19. E agora a última opção básica, que é consultar, onde o software vai enviar uma requisição para o banco de dados, onde ele deseja adquirir alguma informação de lá. Por exemplo, ele quer adquirir o nome e a idade de tal cliente. Então o banco de dados retorna para ele, da gaveta da Gabi, vai retornar o nome Gabi, 19 anos. Pronto.
Modelo de dados. O modelo de dados é a junção de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um BD, relacionamentos e restrições. Esse modelo pode também incluir operações que especificam consultas e atualizações do banco de dados. Esquema e diagrama. Um esquema é a descrição da estrutura do BD, já o diagrama é a sua representação gráfica. Instância ou estado. A instância é um conjunto dos dados existentes em um BD num certo instante, que muda frequentemente, sendo cada mudança um novo estado. Por exemplo, quando um novo cliente é cadastrado em uma loja. Veja na situação assim. Alô, que é a loja de conserto de celulares? Boa tarde, gostaria de deixar meu celular para consertar? Muito bem, o senhor já tem cadastro aqui na loja? Ainda não. Qual o seu nome, por favor? Roberto Carlos Peixoto Almeida. Muito bem, qual é a sua idade? 18. Qual a sua data de nascimento? 25/6/96. Muito bem, seu endereço, por favor? Rua Avenida Brasil, número 10.400, apartamento 410. Muito bem, seu CEP? 30.100.00. Muito bem, agora vamos aos detalhes do seu conceito. Vamos agora falar do modelo entidade-relacionamento. O modelo de entidade-relacionamento é a percepção de que o mundo real é formado por um conjunto de objetos chamados entidades e pelo conjunto dos relacionamentos entre esses objetos. A abordagem ER foi criada em 1976 por Peter Chen. Entidade. Entidade é o objeto da realidade modelada, sobre os quais deseja-se armazenar informações do BD. Uma entidade pode ser concreta, como uma pessoa ou um lápis, ou pode ser abstrata, como um empréstimo ou uma viagem. A entidade é graficamente representada por um retângulo onde contém o nome da entidade dentro do retângulo. Gabi, o que é relacionamento? Relacionamento, Carlos, é um conjunto de associações entre entidades que mostra a associação entre as instâncias das mesmas. Vou dar um exemplo. Saber quais pessoas estão associadas a quais departamentos de uma organização, certo? Um relacionamento é representado por um losango que é ligado por linhas às entidades que participam do relacionamento. Olá, seja bem-vindo à aula do professor Carlos. Essa é a aluna Gabriela e ela vai ter que responder o questionário. Vamos lá. Questão 1. Quantos automóveis pode ter Eduardo? O Eduardo, ele pode ter vários, ué. Meu pai tem vários. Correto. Vários. Correto. Por que Eduardo pode ter vários automóveis? Por quê? Por quê? Porque ele tem dinheiro. Questão 2. Um automóvel pode ser propriedade de quantas pessoas? Ah, vários também, não é igual aos primeiros. Errado! O quê? Errado. Apenas de uma pessoa. Propriedade. Isto. Um automóvel não pode ser meu e nem seu ao mesmo tempo. Ou ele é meu ou ele é seu. Tá bom. Uma pessoa pode morar em quantos imóveis? Olha, morar, eu acho que só um, né? Um, correto. Um imóvel. Porra, pra pessoa morar em mais de um imóvel, ela tem que se duplicar, não seria mais uma pessoa, certo? Certo. Questão 4 e última. Quantas pessoas podem morar em um imóvel? Muitas. Muitas, certo. Várias. Muito bom, aluna Gabriela. 3 em 4, dá pra melhorar, mas tá ótimo. Agora iremos viajar pelo tempo. Vamos então falar da evolução histórica dos bancos de dados. A primeira geração do banco de dados ocorreu até os anos de 1900. Nessa época, o processamento era manual de dados e as pessoas armazenavam esses dados primeiramente em blocos de argila, depois em papiro, depois em pergaminho e até 1900 só em papel. A segunda geração de banco de dados ocorreu entre os anos de 1900 e 1955. Nessa época, o processamento era mecânico de dados e a programação era feita pelo painel de controle da máquina. Vamos então para a terceira geração, que ocorreu entre os anos 55 a 65.
Nessa época, o processamento era sequencial de registro, nas quais os dados eram consultados em segundo a uma ordem individual. E esses dados eram armazenados em arquivos sequenciais, por exemplo, uma fita magnética. A quarta geração ocorreu entre os anos de 65 a 1980. Nessa geração ocorreu o processamento de grupos de registros, nos quais os dados eram armazenados em grupos. Os dados eram independentes entre si. O termo banco de dados começou a ser amplamente usado. Ocorria transações e começaram a ter acesso a dados online. Vamos então para a quinta geração, que ocorreu entre os anos de 1980 e 1995. Começou a ter um processamento paralelo, na qual as operações são feitas simultaneamente, baseados na frase de que o problema maior pode ser dividido entre vários problemas menores para ser resolvido mais rápido. E o sistema de gerenciamento que se criou nessa época foi o sistema de bancos de dados relacionais. E começaram a surgir as aplicações entre cliente e servidor, nas quais vários clientes se relacionam por uma rede com servidores, por exemplo, de uma empresa. E a sexta e última geração ocorreu de 1995 até os anos atuais. Nessa geração, novos tipos de dados foram criados, como imagem, som e vídeo. Um novo sistema de gerenciamento de banco de dados foi criado, que é o banco de dados objeto relacional. Nesse sistema de gerenciamento, que é bem parecido com o banco de dados relacionais da quinta geração, nós temos objetos, classes e heranças. E também a internet se tornou amplamente utilizada no banco de dados. Atualmente, existem vários núcleos de pesquisa na área de banco de dados, tais como os da Microsoft, o da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o da Universidade de Columbia, em Nova York, que certamente continuarão a evolução histórica do banco de dados. Outro exemplo de aplicação dos conceitos de banco de dados, além dos que já citamos nesse vídeo, é o órgão brasileiro de trânsito chamado DETRAN. O DETRAN é um órgão encarregado de fornecer e renovar licenças de motoristas e emitir certificados de registro de veículos novos e usados. Possui 52 centros de carteira de habilitação e 37 centros de registro de veículos, milhares de usuários e mais de 40 arquivos. Permite também consultas na internet. Os tipos de consulta que os usuários podem fazer no banco de dados do DETRAN são multas e ocorrências relativas a um dado veículo, incluindo impostos a pagar ou atrasados, informações sobre motoristas, incluindo violações de tráfego, acidentes e prisões, e estatísticas diversas. No curso de Ciência da Computação da PUC Minas, possuímos as disciplinas de Introdução à Ciência da Computação e Banco de Dados, onde a primeira aborda a introdução de banco de dados e a segunda aprofunda um pouco mais. Gostaríamos de agradecer a sua atenção e até a próxima. Obrigado.